Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Tempo abençoado, amém? Coisa maravilhosa. Privilégio estar aqui novamente. Muito obrigado por essa oportunidade. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, verso de número 1. Efésios, capítulo 6, verso de número 1. Se você achou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim as Sagradas Escrituras: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vá para o verso de número 10, aleluia. Verso de número 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, eis aqui tua palavra. Assim como o pastor Estevão orou, que fale o teu Santo Espírito conosco esta noite, porque o Senhor tem algo para as nossas famílias, o Senhor tem algo para a nossa casa, o Senhor tem algo para os nossos filhos, o Senhor tem um futuro de esperança para nós. Fala conosco, enche-nos da tua graça, visita este lugar hoje, como o Senhor já tem visitado, através do entendimento da tua palavra. Assim oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Quando olhamos para este texto em Efésios, capítulo 6, vemos uma orientação de Paulo, falando primeiro aos filhos, para que eles sejam obedientes aos pais no Senhor, porque isso é justo. Também temos no verso de número 2, a orientação de que devemos honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que possamos ir bem e viver muito tempo sobre a terra. E aí logo em seguida nós temos: pais, não provoquem a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nós vemos Paulo orientando a sua igreja sobre condutas, sobre formas, sobre maneiras de se comportar, sobre maneiras de se relacionar. Mas se nós olharmos isso para os olhos naturais, nós vemos aí fora tudo o oposto. Nós vemos uma geração em que nós estamos olhando com o olhar daqueles que estão de dentro para fora da igreja.
E nós temos visto pessoas, crianças, adolescentes, jovens, desobedientes aos pais. Pessoas que não tiveram talvez uma orientação adequada. E hoje se encontram, como posso dizer, às margens das Escrituras. Mas há um segredo que Deus quer revelar para nós, esta noite, que vai mudar o rumo da vida de muitas pessoas, e eu creio que se você está aqui, Deus tem algo para a sua vida e para o seu coração. Se você crer, levanta a sua mão e dá um glória a Deus. A palavra, ela vai falando sobre várias questões, mas quando chega no verso de número 10, ela começa a entrar em outra dimensão. Porque nós, enquanto pais, podemos fazer o melhor na vida dos nossos filhos. Podemos ensinar valores, podemos ensinar princípios, podemos chamar atenção, podemos fazer daquilo que é o mais maravilhoso que nós podemos oferecer. Mas se não houver a graça, a unção do Espírito Santo, se não houver do céu favor divino sobre nós, nós não conseguiremos ganhar o coração dos nossos filhos. Porque a orientação que está aqui em Efésios capítulo 6, nós geralmente olhamos para esse texto e só orientamos esse texto em relação a batalhas espirituais, em relação a questões de lutas na esfera do espiritual. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus nos chamou para estar revestidos da presença, da unção e da glória dEle, para poder estar manifestando o reino de Deus dentro de casa. Porque é muito maravilhoso. E quantos de nós já não lembram das cruzadas de Reinhard Bonk, na África? Milhões de pessoas sendo alcançadas pela graça do Senhor, se convertendo. Era uma coisa fantástica. 5 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas convertidas. É algo maravilhoso de ver. Mas esse mesmo Deus que opera lá, que faz milagres lá, está dentro da sua casa. E Ele quer orientar você, para que você essa noite tenha um coração ensinável, para que você possa manifestar a glória de Deus dentro da sua casa, ao ponto de marcar os teus filhos, de tal forma, que pode vir o que for, pode acontecer o que vier, eles estarão aos pés da cruz, adorando a Deus, buscando a Jesus. Porque não é por força, nem por poder, não é por argumentação, não é somente na disciplina, não é somente usar a sua autoridade como pai. Há necessidade de atrair o Espírito Santo, porque só Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, queridos. Não há outro caminho, não há outra forma, a não ser atrair a presença do Espírito Santo e ser revestido com essas maravilhosas características, que fazem com que a nossa vida seja diferente, que fazem com que nós venhamos a experimentar algo novo todos os dias. Há algo novo, há pão, há maná para você todos os dias. Mas você tem que entender que isso não é uma prática religiosa, isto é uma decisão no seu coração, isso é um estilo de vida, é algo que toma conta de nós, e às vezes é mais forte do que nós. Porque nós vemos hoje, eu estava falando com alguns amigos, pastor Marcelo, nós vemos hoje uma geração de gospel, é forró gospel, é não sei o que mais lá gospel, é não sei, mas não sei das quantas gospel. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não nos chamou para ser gospel, Deus nos chamou para ser filhos, Deus nos chamou para ser discípulos, Deus nos chamou para negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir os passos do Mestre. Quando o cara fala assim, porque vai ter um evento gospel, eu já me coço inteiro. Eu falo, Jesus, tenha misericórdia. Porque as pessoas acham que ser crente é ser isso.
acham que ser crente é só entrar numa igreja e simplesmente participar de um culto. Deus não nos chamou para isso, amados. Deus nos chamou para um relacionamento muito maior. Deus nos chamou para um relacionamento muito mais profundo. Deus nos chamou para algo maravilhoso, e isso implica em nós manifestarmos isso dentro de casa. Porque as nossas crianças, elas não vão lembrar de quanto nós temos na conta bancária, se muito ou pouco. Eles não vão lembrar dos presentes que ganharam. Eles vão lembrar que quando ele saía de casa, o pai ajoelhava e orava. Eles vão lembrar do tempo de qualidade que nós tivemos com eles. Eles vão lembrar da graça de Deus sendo liberada sobre a nossa casa. E eles vão falar assim: meu pai e a minha mãe são homens e mulheres de Deus. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. É isso que marca. Se você pegar a história de qualquer pastor que teve uma experiência marcante, como eu já vi pastor Roberto falar várias vezes do pai dele, você vai ver ele relatando características de Deus no pai. Ele vai relatar características do Senhor na vida do pai dele. E a pergunta que eu quero te fazer essa noite é: como é que você quer que o seu filho lembre de você? Como um homem de Deus? Como uma mulher de Deus? Ou simplesmente como uma pessoa que entra e sai da igreja? É uma coisa aqui fora, outra coisa lá fora. Eu costumo falar, meus irmãos, que aonde eu estiver, eu sou a mesma coisa. Sou a mesma coisa aqui na igreja, sou a mesma coisa fora da igreja. Sou a mesma coisa em casa. Eu não falo assim em casa, amém? Não faz sentido, né? Eu quero dizer que eu sou a mesma pessoa dentro de casa, né? Então o cara acha que eu acordo de manhã, aleluia! Não é assim que funciona, né, amado? A minha mulher fala, né? O que você tem? Domingo ela começou, está animadinho o irmão hoje, né? Está no fogo. Eu falei, vou fazer o quê? É assim que Deus faz, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente não pode simplesmente ser algo camuflado, religioso. Não. Deus não nos chamou para isso, queridos. Deus nos chamou para algo muito mais excelente. Um relacionamento de tamanha liberdade, em que Ele vai transformando a gente. Vai mudando o nosso proceder. Vai direcionando os nossos passos. E os nossos filhos estão vendo isso. Os nossos filhos estão enxergando isso todos os dias. Os nossos filhos estão olhando para nós, queridos. E detalhe, eles estão olhando para nós e estão olhando aí para fora. Estão olhando para nós e estão olhando aí para fora. Não se engane. Os nossos filhos têm muito mais informação do que nós tivemos quando tínhamos a idade deles. Só que a questão é o quanto nós estamos manifestando a glória para que quando eles possam olhar lá para fora, eles falem, não, eu quero a vida que meu pai tem, eu quero a vida que a minha mãe tem. Porque se nós só olharmos a Bíblia e separarmos ela por tópicos, não, isso aqui é batalha espiritual, eu não gosto dessas coisas, nós deixaremos de experimentar grandes coisas da parte de Deus. Eu queria que você entendesse hoje que a Bíblia ela não foi feita por partes. Ela foi organizada para que eu e você pudéssemos entendê-la. Mas quando o Senhor usou os homens inspirados por Deus para escrever isso daqui, Ele estava pensando exatamente em passar a sua mensagem
para que nós fôssemos alcançados, transformados por essa mensagem, ao ponto de que nós, ao sairmos de casa, manifestássemos e possamos manifestar as obras que Ele manifestou e ainda maiores. Porque não é porque a gente está dentro de uma empresa que a glória de Deus não pode se manifestar. Não é porque a gente presta serviço aí fora, entra uma vez eu estava prestando serviço numa empresa. E era o pai e 3 filhos. E aí eu estava lá, pastor, e eu comecei a trabalhar. Daqui a pouco, o pai começou a se abrir. E aí, num belo dia, um dos filhos faltou. E ele ficou meio chateado e falou assim, poxa, você me desculpa, o fulano faltou e tal. Eu, não, tudo bem, a gente vê isso aí depois, não tem problema. Aí ele falou, não, mas sabe o que é? E começou a abrir o coração. No final das contas, no final da conversa, ele abre e fala, sabe o que é? Meu menino está envolvido com alcoolismo. Ele sai de casa, ele bebe, ele perde a noção totalmente. Já quase morreu não sei quantas vezes. Mas ele perde a noção. E ele sai de casa. E quando ele volta no outro dia, a gente não sabe se ele vai voltar ou não. E sabe, Rani, quando era mais novo, eu era parecido. E eu acho que ele viu isso. E hoje eu me arrependo tanto. Sabe, eu não sei quanto a você, mas hoje eu estou indo na igreja. Aí eu, aleluia, amado. Aí ele olhou, você também vai? Eu falei, eu vou. Eu sabia. Eu falei, que igreja o senhor faz? Aí ele falou igreja, eu falei, aleluia, eu sou da igreja Batista Água. Ele falou, que bênção. Ora por ele, Rani. Ora pelo meu menino. Eu falei assim, eu vou fazer melhor. O senhor deixa eu pregar? Aí falou, aonde? Aqui, bem. Que eu não vou, ele não vai na igreja. Posso? Ele fica à vontade. Tá bom. Então prepara aí na próxima reunião. Aleluia. Ele falou, está liberado. Eu falei, eu precisava desse está liberado. Chegou a próxima reunião. Fui apresentar um negócio lá. Resumo, no final ele falou assim, eu perguntei, fez sentido? Ele, fez muito sentido. Alguém falou alguma coisa para você? O filho falou para mim. Eu falei, sim, seu pai conversou comigo algumas coisas. E eu queria te falar uma coisa, eu já passei por esse caminho. Eu já fui igual a você. Já tive problema com bebida. E vou te falar, querido, deixa eu te falar. Não vai te levar a lugar nenhum. Mas um dia eu tive um encontro com o Senhor Jesus. E Ele mudou minha história. Pode mudar a sua. Ele olhou para a minha cara. Legal isso aí que você falou, hein, velho? Eu falei, tamo junto, irmão. Qualquer dia desse eu vou te levar lá na minha igreja para você conhecer. Aí ele falou, tá bom, pode marcar. Se eu fosse esperar esse menino entrar aqui, para poder falar o que tinha que ser falado para ele, talvez ele nunca tivesse ouvido as Sagradas Escrituras. Deus colocou você lá no seu trabalho, para manifestar a glória de Deus. Deus colocou você lá na sua casa, para manifestar a glória de Deus. Seja crente do tutano, como a gente aprendeu lá atrás, na sua casa. Fora da sua casa. Aonde quer que você vá. Porque aí fora, as pessoas estão precisando ouvir a mensagem que Deus tem colocado no seu coração. Uma vez, como é que chama aquele pastor? Cara, quem que vê, que toca, que canta com uma beleza, que é de BH, que veio aqui, é Mário. Pastor Mário falou um negócio, na última vez que ele veio aqui, eu sei que a frase não é dele, mas é tão maravilhosa, que entrou no meu coração de um jeito tão diferente, que ele falou que o evangelho, ou pregar o evangelho, é um mendigo, falar para outro mendigo, onde é que está a casa do pão. Você está negando o pão para quem, querido? Está calado por quê? Uma vez eu fui, pastor, me chamaram para pregar numa igreja, muito tempo isso daí.
uma igreja, era culto de homem. Aí eu cheguei lá e comecei a pregar, e eu falei uma hora assim: rapaz, você tem que orar mais que a sua mulher. Porque tem os caras que falam que a mulher que tem que orar. Não, rapaz. Deus te chamou para você orar mais que a tua mulher. Aí terminei assim, falei esse negócio e terminei o culto e tal. Aí chegou um cara e falou assim: pastor, eu preciso falar um negócio com o senhor. Eu falei: pode falar. O senhor acabou de me colocar num beco sem saída. Eu falei: por quê? Porque a minha mulher ora muito. Como é que eu vou orar? Eu falei: começa, filho. Começa, nem que seja aqueles carrinhos a álcool. Mais ou menos, mas começa. Qualquer dia desse, meu filho, você vai sair igual o Rei Leão dentro de quarto, assim, ó, na autoridade. Aí ela vai falar: está orando, hein, vaso? Continua. Não desiste, não. Porque é para isso que Deus nos chamou como pais. É para isso, minha irmã, que Deus te chamou como mãe. Para manifestar o caráter de Cristo na sua casa. Que olha só como está o mundo aí fora, e você precisa entender. Eu digo e repito: seu filho está olhando o que acontece lá fora. E existem famílias, deixa eu falar antes de ler o texto aqui, que estão brincando. É igual o pastor Roberto já falou, muita gente já falou. Tem gente que está andando aqui, ó, no abismo, na beira do abismo. Está aqui andando, achando que não vai dar nada. Meu filho, sabe o que acontece quando alguém anda na beira do abismo? Uma hora ele cai, parceiro. E já era. E existem famílias que eu falo que está levando na flauta. Porque está fazendo certas coisas que lá na frente vai se perguntar: por que é que o meu filho se afastou de Deus? Não está na igreja. Está levando na brincadeira. Gente, meu maior ministério não é estar aqui em cima. Meu maior ministério é dentro da minha casa. Cuidando da minha mulher e da minha filha. Esse é o meu maior ministério. Isso daqui não é... Se você acha que isso daqui é o ápice, te digo que não é. Você quer ver um homem de Deus, você quer ver alguém guiado pelo Santo Espírito de Deus, você vê os frutos dele. Você vê o agir de Deus na vida dele, transformando ele todo santo dia. Olha como é que está aí fora, abre a sua Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 3. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Está escrito assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. É isso aí que está aí fora, carente da graça de Deus, precisando que eu e você façamos a diferença. Porque os nossos filhos, olhando o nosso proceder, vão imitar. Se eles olharem e verem a graça de Deus na sua vida, eles vão falar: eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Mas se eles encontrarem em nós religião, amados, não é sobre isso.
Duas coisas e eu encerro para a gente poder entender como é que a gente pode ser cheio do Espírito Santo dentro de casa. Primeira coisa, o caminhar espiritual de um cristão precisa ser enraizado em sua riqueza espiritual. Nossos lares precisam ser cheios de Deus, ao ponto de que o fruto do Espírito possa ser gerado no coração dos nossos filhos e filhas, e isso precisa ser diário. Para que algo de Deus seja gerado no coração deles, algo de Deus precisa ser gerado no nosso coração. Nós precisamos ser tratados primeiro, para que depois, com a graça e com o favor e com o amor de Deus, nós possamos orientar e os nossos filhos sentirem a unção do Espírito Santo. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Quantos testemunhos vocês já não ouviram de pessoas que estavam malomeno, como a gente diz aí, né, com Deus, e quando chegava em casa, falava assim, uma das coisas que mais me constrangeu naquele dia, já cansei de ouvir testemunho assim, foi eu entrar dentro de casa e ver a minha mãe ou o meu pai ajoelhado, orando por mim. Suas orações não voltarão vazias quando você direcioná-las no coração dos seus filhos. Mas permita que o Santo Espírito transforme algo dentro de você, ao ponto de você de não sair de casa, de não se movimentar, se você não tiver o seu tempo com Deus. Vivemos num tempo muito agitado, amados. Um tempo de muita correria, em que uma das maiores armadilhas do diabo é não permitir com que nós tenhamos tempo com Ele. Não permita que a sua vida seja um rito religioso. Ao entrar por essas portas, sua única preocupação tem que ser: eu vim adorar o meu Deus. Nós cantamos isso. Não importa o que a gente está sofrendo, não importa o que nós estamos passando, não importa o tamanho da luta, quanto mais você adora, quanto mais você se rende ao Senhor, deixa eu te contar uma coisa, mais próximo você está da vitória. Segunda coisa que nós precisamos entender: cada relacionamento, seja entre esposa, marido e filho, precisa ser transformado diariamente pela nova vida que temos em Cristo Jesus. Nós não somos perfeitos, mas estamos a caminho da perfeição, como pregou pastor Marcelo domingos atrás. A questão é, tanto educar os nossos filhos à luz da palavra, quanto ter uma vida de oração, exigem sacrifício e dedicação. Não é aquelas orações quando você está com fome. Abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Estou com fome, eu tenho que comer. Atrai a presença de Deus para a sua casa. Deixa o Espírito Santo envolver aquele ambiente. Na presença dEle tem cura, querida. Na presença dEle tem restauração. Na presença dEle há paz, há alegria, há perdão, há orientação correta. Na presença dEle, nossas vidas são transformadas e moldadas e modificadas. Todos os dias. Tem novidade de Deus todos os dias para você. Tem graça de Deus todos os dias para você. Tem favor de Deus todos os dias para você. Portanto, hoje, quando chegar na sua casa, ore. Estabeleça horários de oração dentro da sua casa, com a sua família. Leitura da palavra. Leia a Bíblia dentro da sua casa. Tem crente que fecha a Bíblia no domingo, abre a Bíblia no outro domingo.
E tem uns que não trazem, não é indireta, aleluia. Eu sou da velha guarda. Eu gosto desse barulho aqui, ó. Eu já estou acostumado, mas antes eu ficava incomodado. Tire a sua Bíblia. Falei, não, é a Bíblia, bem. Não, mas está aqui. Falei, oh meu Jesus, tem misericórdia. Dá para trazer a de papel, filho? Eu era chato pra caramba. Aí eu fui acostumando, está tudo bem. A gente acostumou. Tecnologia é bênção, né? Mas ao abrir as Sagradas Escrituras, entenda uma coisa. Deus vai tratar você. Deus vai corrigir sua rota. Deus vai falar ao seu coração. Deus vai trazer você para perto, para que aos teus filhos verem você aos pés da cruz, eles também entendam que cristianismo não é um fardo. Vir para a igreja não é uma obrigação. Que nós não somos religiosos, mas que nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Tem alguém que ama a Deus de todo o coração aqui? Meus irmãos, a tarefa não é uma tarefa fácil. Porque nós temos que disputar com muitas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Podemos disputar com várias situações. Mas Deus prevalece sobre todas. Não tem celular, não tem absolutamente nada que impeça o fluir de Deus, a não ser uma decisão sua. Se você decidir essa noite e falar ousadamente, Espírito Santo, toma conta da minha vida, dirige os meus passos, arruma o meu coração, eu garanto uma coisa, não, duas coisas para você. A primeira, vai ter muita luta, parceiro. Não quero te enganar. Vai ter muita luta para te afastar do caminho e da presença. Mas a segunda coisa que eu te garanto é que se você perseverar e se você buscar e a graça de Deus ser derramada sobre a sua vida, você vai vencer cada uma. E você vai sair do outro lado na vitória do Senhor Jesus.